Salve às 6 horas. Salve às 6 horas sagradas. Senhor, o sol vai se pondo, a noite não tarda, e unimos nossas mentes e corações para te rogarmos amparo, proteção e misericórdia. Irradie, Senhor, a vossa luz bendita sobre nossos lares, sobre nossas famílias. Abraça, Pai, as irmãs e irmãos enfermos e vibra sobre eles os remédios perfeitos do teu reino, curando suas enfermidades, sejam elas do corpo ou da alma. Aprendamos a agradecer. A porta giratória da agência bancária trava. O cliente impaciente começa a esvaziar os bolsos, chaves da casa, do carro, celular, óculos. O segurança se aproxima para checar se não há uma arma oculta sob a roupa. Não há. Ele reconhece aquele cliente, ele é muito antigo, nunca andou armado. Ele libera a porta e o homem entra mal-humorado, resmungando. Toda semana esse senhor cumpre o mesmo ritual. Toma um café na lanchonete em frente à agência, depois vai pagar contas e sacar dinheiro. O segurança sabe o nome dele, Frederico Silva. Mas o senhor Frederico não sabe o nome do segurança, nunca olhou para ele, nem sabe que sua vida já foi salva por aquele homem em quem ele nunca reparou. Foi numa quarta-feira abafada, depois de sair da lanchonete, que o senhor Frederico atravessou a rua e foi seguido por um homem. O segurança notou que o desconhecido olhava nervosamente para os lados e mantinha a mão direita no bolso da jaqueta. Estranhou o uso de uma jaqueta tão pesada naquele dia de calor intenso. Algo muito forte lhe aguçou os sentidos e uma voz interna lhe dizia que havia um grande perigo ali. Quando o senhor Frederico entrou na agência, o segurança deu alarme para os colegas. Eles travaram a porta giratória no exato momento em que o estranho fazia menção de entrar. Agrupados em frente à entrada, formaram uma barreira humana. O rapaz compreendeu que suas intenções haviam sido descobertas. Sorriu maliciosamente, deu meia volta e saiu andando pela rua como se nada tivesse acontecido. Naquele dia, o senhor Frederico Silva foi alertado pelo gerente que estava sendo seguido, que deveria mudar sua rotina e seus hábitos por motivo de segurança. Ele agradeceu, ignorando que um homem de quem ele sequer sabia o nome é que o havia salvo de um iminente latrocínio. Minha irmã, meu irmão, durante nossa vida, somos frequentemente respaldados e auxiliados por pessoas de quem desconhecemos a identidade. São invisíveis, passam despercebidas, fazem seu trabalho silenciosamente e usufruímos disso sem nos darmos conta de sua importância. Constantemente, cruzamos com elas, mas não as vemos. Geralmente, associadas a tarefas pesadas, braçais, são serviçais que costumam ser ignorados, muitas vezes até humilhados e menosprezados. No entanto, sem essas pessoas, a vida seria muito diferente. Provavelmente, seria inviável. Quando nos conscientizamos de que não somos autossuficientes e necessitamos de uma rede de pessoas cujas existências se interligam com a nossa, mesmo que elas não façam parte do nosso núcleo familiar ou do nosso círculo de amizade, isso nos leva a profundas reflexões. Portanto, devemos erradicar de nós o orgulho, o sentimento de superioridade e de arrogância. Se hoje somos servidos, amanhã poderemos estar na posição de servir. Lembremos-nos de ter gratidão por todos os que trabalham sem serem vistos. Sem quase nunca
receberem os créditos pelas tarefas executadas. Eles podem ser invisíveis para a maioria das pessoas, mas não o são para alguém muito maior, mas muito maior do que todos nós. Sabe, eu cresci ouvindo que os anjos são invisíveis aos nossos olhos, porém, estariam sempre ao nosso lado nos protegendo de qualquer mal. Mas com o tempo, aprendi que existem anjos disfarçados de gente e não possuem asas. Precisamos seguir nesse mundo vendo o invisível. Em um mundo materialista como o nosso, somos tentados a concluir que as únicas coisas reais são aquelas que experimentamos com os nossos 5 sentidos. No entanto, há coisas que não podemos ver, coisas nas nossas costas ou distantes e tantas outras no escuro. Há um outro reino da realidade, tão real, tão factual, tão substancial quanto qualquer coisa que vemos, ouvimos, tocamos, provamos ou cheiramos neste mundo. Em Hebreus 1,14, nos diz que existe ao nosso redor, não lá fora em algum lugar, mas aqui, legiões de anjos nos ajudando, para as quais o mundo não tem contramedidas. O salmista Davi se referiu a eles no Salmo 68, 17, como uma força de milhares de carros. Sabe, não podemos ver Deus nem seus anjos com nossos olhos naturais, mas eles estão lá. Se os vemos ou não, eles estão lá. Eu acredito que o mundo está cheio deles. A fé é o meio pelo qual somos capazes de ver este mundo invisível. E essa é a verdadeira função da crença. A fé é no reino espiritual o que os 5 sentidos são no reino natural. O escritor de Hebreus, em 11:1, diz que a fé é a evidência de coisas não vistas. Pela fé, reconhecemos a existência do mundo espiritual e aprendemos a depender do Senhor, da sua ajuda em nossa vida diária. Nosso objetivo, então, como George MacDonald disse uma vez, é fazer crescer os olhos para vermos o invisível. Minha irmã, meu irmão, precisamos sim refletir e orar. Às vezes, nossos medos podem parecer tão grandes, que desejamos provas de que Deus está próximo de nós. É então que nosso Pai Celestial nos diz com voz suave: tenha fé, meu filho. Tenha fé, minha filha. Não tenha medo. Eu estou aqui. Sempre estive e sempre estarei. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Santos anjos do Senhor, poderosos protetores, guardai-nos sempre na paz do vosso amor. Dos perigos, livrai-nos. Do mal, libertai-nos. E nos momentos de angústia, consolai-nos. Durante o sono, velai sobre o nosso descanso. Não deixais o mal se aproximar de nós. Sob as asas do seu amor, possam nossos sonhos habitar sempre. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que nossas almas tranquilas descansem sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, acordemos felizes e restaurados e sejamos para o mundo testemunhas de sermos sempre por vós amados. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós. Ilumina vossos anjos enviados para guardar nossos passos, nossos lares e nossas famílias. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre em nossas mentes e em nossos corações e também em nossos atos. Salve as 6 horas, salve as 6 horas sagradas,
Que assim seja.